Chegando ao último processo de planejamento, o processo de criação da estrutura analítica do projeto. Aqui, assim, é você transformar o que você acabou de escrever na sua declaração do escopo em uma forma gráfica, em uma estrutura analítica do projeto, que é exatamente esta decomposição que a gente vinha falando. Então veja que é um processo mais simples, é um processozinho menor, e tem como objetivo o quê? Decompor as entregas e o trabalho do projeto em componentes menores e mais facilmente gerenciáveis. Ah, Fabrício, tem regra até o nível que eu vou detalhar? Não, não tem uma regra. A gente precisa entender o seguinte: a gente precisa entender que o melhor nível de detalhamento vai depender do tamanho da equipe que você tem disponível. Porque a gente precisa entender quais são as consequências de você detalhar muito a sua estrutura analítica do projeto. Quando você detalha muito a sua estrutura analítica de projeto, a gente tem duas consequências. A gente vai aumentar o nosso esforço de planejamento, porque se eu tenho mais pacotes de trabalho, consequentemente, eu tenho mais atividades no meu cronograma. Então, eu aumento o meu esforço de planejamento. E a segunda consequência é o quê? Eu aumento o meu esforço de controle. Projeto iniciou, eu preciso atualizar cada uma das atividades com as informações reais de quando iniciou, de quando terminou, qual é o percentual de avanço. Então, se eu tenho muitas atividades, eu tenho muito mais trabalho de controle. Por outro lado, quais são as consequências da gente não detalhar muito? Se eu deixo a minha estrutura analítica no nível também com pouco detalhamento, pode ser que eu fique sem ter como responder alguns questionamentos. Quando é que eu concluo a fase tal do meu projeto? Se eu não cheguei a esse nível de detalhamento, eu não vou ter a resposta para dar. Então, aqui a gente tem que ter o equilíbrio. A gente precisa entender qual é o ponto ótimo. Existe uma regrinha não estabelecida pelo PMI, mas por alguns profissionais da área, que é o quê? Um pacote de trabalho não deve ter nunca menos do que 8 horas, nem ter nunca mais do que 80 horas de trabalho. É a regra 8 ou 80. Alguns profissionais usam a regra 4/40, ou seja, no mínimo 4 horas, no máximo 40 horas. Então essa é uma regrinha assim, não formal, isso não está no PMI, mas muitos profissionais utilizam no seu dia a dia. E outro aspecto assim que vale a lembrança, o Bruninho já falou, mas assim, considerem para a prova que todo projeto em um ambiente preditivo tem uma estrutura analítica. Por quê? Uma estrutura analítica, vocês vão perceber que serve para a gente estimar recurso, estimar tempo, estimar custo, identificar risco. Então, todas essas atividades, elas são feitas com base no pacote de trabalho. Então, se eu não faço uma estrutura analítica de projeto, eu meio que fico cego. Se me derem um projeto para gerenciar e me colocarem a restrição de só utilizar um processo, este é o processo que eu vou escolher. Porque através de uma estrutura analítica do projeto, eu consigo enxergar o meu projeto inteiro quando ela está bem feita. Eu posso utilizar ela como uma ferramenta de comunicação, porque em cada pacote de trabalho eu posso dizer quanto custou, quando inicia, quando termina, qual é o percentual de avanço, quais são os riscos associados. Através dela, eu vou ter condições de estimar o custo do meu projeto. À medida que eu faço a estimativa do custo individual de cada pacote de trabalho, eu vou acumulando até chegar ao custo final do meu projeto. Eu consigo dar uma ideia de início e término de cada um dos meus pacotes de trabalho. Eu consigo ter uma base para identificar risco. Então, é um processo extremamente importante, apesar de parecer simples. Vejam que quando a gente olha a quantidade de técnicas, ferramentas e saídas, zero segredo. Quem são as entradas? Plano de gerenciamento do escopo.
Documentos, declaração do escopo e documentação dos requisitos. Vejam que são 3 documentos gerados dentro da própria área de escopo. O plano de gerenciamento de requisitos é a saída do planejar o gerenciamento dos requisitos, do escopo é saída do planejar o gerenciamento do escopo. A declaração do escopo foi saída do processo anterior, definir o escopo. A documentação dos requisitos foi saída do coletar requisitos. Então eu estou pegando as principais saídas dos 3 processos anteriores e analisando para desenhar a minha estrutura analítica do projeto. Além dessas entradas, eu tenho os fatores ativos, que não é mais novidade, serão entradas para todos os processos de planejamento. Como técnica e ferramenta, eu continuo tendo a opinião especializada, mas a técnica mais importante aqui é a decomposição, que aí traz esse desafio da gente definir o melhor equilíbrio, né, de até onde eu vou decompor, porque isso pode ter consequências. Então, como eu falei, se você vai muito no detalhe, você aumenta o esforço de planejamento, o seu esforço de controle. Por outro lado, se eu detalho pouco, eu fico cego, eu fico sem controle e posso chegar ao ponto de não ter resposta para as perguntas que podem chegar. E como saída, aqui é o seguinte, ó. Aqui basicamente eu vou sair com a minha estrutura analítica de projeto. Mas existe um conceito na área de escopo que é o conceito de linha de base do escopo. A linha de base do escopo ela é composta por 3 itens. A minha declaração do escopo, que foi saída do processo definir o escopo. A minha própria estrutura analítica do projeto e o dicionário da estrutura analítica do projeto. A gente vai falar com detalhes sobre esses 2 documentos aqui. Então, a união desses 3 documentos, declaração EAP e dicionário da EAP, é o que a gente chama de linha de base do escopo. Além disso, eu posso ter atualização nos documentos do projeto. Vamos direto para o ponto importante aqui, tá? Então, a minha estrutura analítica do projeto ela é utilizada em todos os projetos que usam abordagem preditiva. Já chamamos atenção para isso. Um backlog, uma alternativa ágil à EAP tradicional, pode ser a utilização em projetos que usam abordagem adaptativa, ou seja, aqui de forma análoga à nossa estrutura analítica do projeto, a gente tem o backlog do produto. Eu tinha falado disso anteriormente. No ambiente ágil, eu não preciso necessariamente ter uma estrutura analítica do projeto ou ter uma declaração do escopo. Eu posso fazer a gestão visual do meu escopo simplesmente olhando o meu backlog do produto. Então, o backlog do produto ele tem uma função similar à minha estrutura analítica do projeto. Eu consigo, de forma visual, enxergar tudo que eu preciso fazer no meu projeto. A pequena diferença é que, normalmente, no ambiente preditivo, a minha estrutura analítica, ela nasce, não que ela nasça pronta. Quando eu começo a execução do projeto, teoricamente, eu tenho todas as entregas mapeadas. Na abordagem ágil, o backlog ele é vivo. Ele é construído de forma progressiva e incremental. À medida que eu avanço no meu projeto, eu vou dando mais detalhes a esse backlog. Se eu estou num ambiente ágil, pode ser que eu simplesmente perca o meu tempo querendo fazer uma estrutura analítica do projeto. Por quê? Porque eu tenho muita incerteza, eu não tenho conhecimento do meu escopo. Eu vou realmente precisar fazer a criação de forma progressiva. Então, uma estrutura analítica de projeto, você criar isso de forma progressiva, talvez não, com certeza não agrega valor. Porque a estrutura analítica de projeto ela serve para ter a visão do todo. No ambiente ágil, você não vai conseguir. Perde a funcionalidade, entendeu? Então, no ambiente ágil, de fato, é o quê? É fazer bem a gestão do backlog do produto. Então, a chave para as questões, gente, o primeiro ponto que vocês precisam identificar numa questão é entender em qual tipo de ambiente você está. Se está orientado por mudança ou se está orientado por um plano.
que aí é preditivo ou ágil.